Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos da Igreja do 15. Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paulinha e eu estou aqui com a Fernanda, que será a minha co-host nesse projeto incrível que está começando hoje. Olá, irmãos! É muito bom estar aqui, começando esse projeto que confesso que eu tô bem ansiosa para ver como que vai ser tudo. Enfim, estou animada para poder mostrar para os irmãos qual que é as nossas ideias e nós esperamos de coração que os irmãos gostem e aproveitem o material que a gente for trazer aqui. Bom, esse projeto fui eu que tive a ideia da gente fazer. Eu dei essa ideia para Regiane, que é a nossa diretora de publicações aqui na igreja, que é uma forma de divulgar os livros da nossa igreja, da nossa biblioteca. E não sei, alguns dos irmãos, eu não sei quantos já ouvem podcast, né? Mas só uma explicaçãozinha rápida, podcast é isso aqui. É uma conversa entre pessoas sobre algum determinado assunto. Aliás, pode ser uma conversa, pode ser também um monólogo. E eu tive essa ideia porque eu amo podcasts. E tem dois podcasts que eu escuto muito, dois podcasts cristãos, que são os Irmãos.com e o Ictus Podcast. Que ótimos, maravilhosos. Foram eles que me iniciaram nessa vida aí de ouvir bastante. E eles, por serem podcast cristão, eles olham tudo com óculos cristãos, né? Como diz no Ictus. O Ictus é um podcast literário. Então, eles vão ler vários tipos de livros seculares e livros cristãos também, mas tudo com óculos cristãos. E os Irmãos.com, além de falar sobre livros também, eles falam sobre cotidiano, eles têm projetos missionários também. Então, é isso. Eu tive a ideia de trazer isso para a nossa igreja do 15, ter um podcast da nossa igreja. E aqui, como eu disse, o nosso foco será a leitura de livros cristãos. O nome do nosso podcast será Tu Porém. Não sei se os irmãos entenderam, então eu vou repetir de novo. Tu Porém. E essa ideia desse nome, quem teve foi a Fernanda. Então, nada mais justo do que ela explicar pra gente o porquê desse nome tão diferente. Bom, irmãos, eu acho que eu já deixei um pouco aí na cara quando eu prego, eu comento que o meu personagem preferido da Bíblia é Paulo. E eu gosto muito do livro que ele escreve para Timóteo, os livros de 1ª e 2º Timóteo. Inclusive, eu lembro quando eu era criança, eu falava Timóteo, então... Timóteo, então tem essa ligação aí. Mas, enfim, voltando, os livros de 1º e 2º Timóteo tem muito essa expressão, Paulo utiliza bastante esse tu, porém. Eu peguei aqui um exemplo do capítulo 3 de 2 Timóteo, que Paulo ele começa aqui, sabe, porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, enfim. Ele detalha sobre os últimos tempos e fala muitas coisas ali, só que em contraponto, ele traz que Timóteo tem que ser diferente. Então ele usa essa expressão, tu, porém, tem seguido a minha doutrina, o modo de viver, enfim, continue na sã doutrina. Então, eu sugeri, pra Paulinha da gente colocar isso para trazer essas reflexões. Inclusive, easter eggs, spoilers dos próximos capítulos, nós teremos uma convidada especial demais, comentando algumas frases meio nesse estilo de Paulo, dizendo que nos últimos dias algumas coisas vão acontecer, mas nós, como cristãos, devemos ser diferentes, né? Tu, porém, faça isso diferente. Então, eu achei que seria incrível. A Paulinha aceitou, a galera que vai participar com a gente acatou também, então é ótimo.
E nesse podcast também a gente vai conversar, como a Paulinha disse, a gente vai conversar sobre os livros, principalmente os livros cristãos que estão aqui na igreja, né? Na biblioteca nessa igreja. Então, é um projeto com o intuito de motivar você, irmão, a vir aqui na biblioteca, a falar com a Regi, que é a diretora do ministério, enfim, de aumentar esse amor pela leitura. E a nossa ideia, né, nessa primeira temporada, a gente teve a ideia, né, de trazer o primeiro calendário do Advento da Parada 15 de novembro. Mas você deve estar se perguntando, o que é calendário do Advento? Então, a Paulinha vai explicar mais ou menos como que funciona. O que é um calendário do Advento? O calendário do Advento, ele é uma tradição cristã de igrejas germânicas, né? Pela minha pesquisa, eram igrejas predominantemente luteranas que faziam o calendário do Advento para atiçar as crianças, né? Porque as crianças, assim, elas ficavam sempre muito ansiosas pro Natal, tudo. E criança, a gente sabe, ainda dependendo da idade, não tem muita noção de tempo. Então, eles faziam ali um calendário em que cada dia a criança retirava desse calendário um brinquedinho pequeno, né? Só uma lembrancinha. E aí, quando chegava no dia 25 de dezembro, a criança pegava o presente grande, né? O presente de Natal. E ele pode ser comemorado, pode ser feito de duas formas. Ou a gente começa ele 4 domingos antes do Natal, né? Que é chamado os domingos de Advento. Então, a gente pode começar 4 domingos antes ou no primeiro dia de dezembro mesmo, que é o nosso caso, foi o que a gente escolheu. Hoje, 1º de dezembro, os irmãos estão ouvindo aí o nosso primeiro podcast, Porém, que é, né, só um episódio introdutório ali sobre o que a gente vai fazer. Então, no nosso caso a gente fosse começar a fazer os domingos do Advento, né, começar pelo domingo do Advento, o primeiro domingo do Advento desse ano seria em 3 de dezembro, né, ele sempre vai variar entre 27 de novembro e 3 de dezembro. Mas, pra gente aqui, como eu falei, né, o que importa é de 1º de dezembro. Então, o que vai acontecer? A partir de hoje, até o dia 25 de dezembro, nós iremos lançar episódios sobre o livro Vida de Jesus, da Ellen White. Nós escolhemos esse livro porque em casa eu já fiz um calendário do Advento sobre esse livro, né? No culto, à noite, a gente sempre lia um capítulo desse livro até chegar o dia 25, e é o que nós vamos fazer hoje. O que nós vamos fazer não só hoje, né? Durante todo esse projeto. Hoje nós não vamos comentar nada sobre o livro em específico, são só algumas. É só explicação do projeto mesmo. Mas já amanhã, no nosso segundo episódio, nós teremos os comentários do primeiro capítulo do livro Vida de Jesus. Se os irmãos quiserem acompanhar com a gente na leitura, é muito fácil. Nós temos exemplares desse livro aqui na biblioteca e temos também ele disponível online de forma totalmente gratuita no site da CPB+, e também em PDF. É só jogar lá Vida de Jesus PDF no Google, ele já vai trazer, o irmão pode baixar e ler ali no próprio celular. E durante os episódios, será uma conversa. Nós não vamos ler os capítulos. Não vamos fazer um audiobook. Nós vamos fazer comentários sobre a leitura. Então, nós já lemos esses capítulos anteriormente. Então, a gente vai se juntar com convidados muito especiais que a igreja conhece. São membros aqui da nossa igreja, membros muito queridos, que vão estar aqui comigo e com a Fernanda comentando sobre esses livros. E eu já posso adiantar para os irmãos que, assim, tá demais, tá incrível. Tá fantástico, muito bom. Então, nesse episódio, como eu disse, é uma pequena introdução. Como eu disse, o livro é Vida de Jesus, a autora é Ellen White. Mas, de repente, alguém pode estar se perguntando, né? Não sei se todos que estão ouvindo o nosso podcast são adventistas. Então, Fê, conta pra gente,
Quem foi a Ellen White, a autora desse livro Vida de Jesus? Bom, a Ellen White foi uma mulher que viveu ali no século XIX, né? Dos anos 1827 a 1915. Ela era estadunidense, nasceu no estado do Maine. Ela era metodista, né? Sua família era metodista. Só que aí, em algum momento da adolescência, ela acaba recebendo a interpretação bíblica do pregador batista Guilherme Miller. E aí eles começam a estudar a respeito, né, do que Miller ia trazendo, e até que esse Miller fala que Jesus voltaria no dia 22 de outubro de 1844, mas como eu e a Paulinha e você estamos aqui, Jesus não voltou, e esse ficou conhecido como o dia do grande desapontamento. Bom, Ellen White recebeu um chamado grandioso, então nós adventistas também acreditamos em seu dom de profecia. Então, durante a sua vida, Ellen White, presta atenção, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Após a sua morte, mais de 70 obras foram compiladas e publicadas com textos ainda inéditos. É muito interessante ler Ellen White e ver o quanto que ela falava naquela época casa exatamente com os dias de hoje. Ellen White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Então, os escritos dela abrangem diversos temas: religião, educação, saúde, enfim. Inclusive, o seu best-seller sobre vida cristã, Caminho a Cristo, já foi publicado em mais de 150 idiomas. Então, a gente vê o quanto que o Espírito Santo abençoou Ellen White para trazer palavras ali pro povo, para trazer mensagem, essa voz profética, né? Para trazer, chamar o povo para atenção, para mudanças, enfim. E eu achei fantástico a gente começar esse projeto obviamente, com o livro da Ellen White, inclusive o Vida de Jesus, que a Paulinha vai falar um pouquinho mais, contextualizando esse livro, enfim. Paulinha, o que você traz aí pra gente? Antes de começar a falar da curiosidade de Vida de Jesus, eu gostaria de falar um pouquinho ainda da Ellen White, que, embora ela tenha sido usada, né, uma profetisa usada por Deus, ela nunca colocou os livros dela em pé de igualdade com a Bíblia. Sim. E muito menos acima da Bíblia. Isso é muito importante ressaltar. Os livros dela são uma forma da gente aprender mais sobre Jesus, sobre Deus, sobre a redenção. A gente, na Igreja Adventista, a gente usa a expressão, né, que ela é a luz menor que nos leva à luz maior. Então, caso alguém, né, não seja adventista, tá achando, né, às vezes acha meio estranho isso, a gente quer deixar isso bem claro. Em vários textos dela, inclusive na época em que os pioneiros estavam ali começando a Igreja Adventista, os escritos dela não eram usados dessa forma, assim, né, como Bíblia. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Sola Escritura. Sola Escritura, exatamente. Vida de Jesus é um livro que iremos ler, é um livro curtinho, e tem uma curiosidade interessante sobre ele, porque ele foi publicado pelo filho da Ellen White, o Edson White, e o que ele fez? Ele pegou alguns textos do Desejado de Todas as Nações. Nessa época, Ellen White estava escrevendo o livro O Desejado de Todas as Nações, que também é um livro, assim, best-seller. Ela vendeu muitas cópias, é um livro que muita gente lê. Então, ele pegou alguns trechos, né, que ela já tinha escrito e compilou esse livrinho pequenininho. Esse livro, ele foi pensado para crianças, então tinha ilustrações, tudo, e a primeira publicação dele foi em 1896. Mas aí depois ele passou por algumas reformulações, teve mais ilustrações, mudaram um pouco assim a linguagem também para se aproximar mais ainda das crianças. E aí ele foi republicado em 1900. Bom, eu também achei legal da gente trazer quais outros livros foram publicados nesse ano. Não livros da Ellen White em si, nem cristãos, mas livros que têm uma certa fama, livros famosos, o que estava sendo publicado ali na época.
Aqui no Brasil, o nosso querido, ou talvez não tenha um querido assim para quem faz vestibular, Machado de Assis, ele estava lançando o Dom Casmurro, né? Obra grandiosa dele. Exatamente. É um clássico da nossa literatura, que eu ainda também não li, mas vou ler. Foi publicado ali entre 1899 e 1900. Tem um outro livro também que revolucionou a área da psicologia. Temos uma psicóloga aqui que não gosta muito dele, devo dizer, mas é a interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Não sei se o Sigmund eu falei certo, mas é o livro do Freud. Acho que os irmãos... Eu nunca li esse livro também, mas os irmãos conhecem o Freud. Ele é o pai da psicanálise. Então, é um livro, talvez, aí há controvérsias, né? Como afetar aqui. Mas é um livro que mudou, que revolucionou aí como as pessoas tratavam a saúde mental. Você quer comentar alguma coisa? Não, em minha defesa, é que não curto muito Freud, mas eu entendo que ele ressignificou a questão da psicologia. Então, se a gente tem a psicologia como é hoje, psicoterapia, enfim, essas coisas, é por causa desse cara. Então, apesar de não concordar com algumas coisas, eu entendo a importância dele e é muito justo a gente trazer aqui. Outro livro publicado ali em 1900 foi O Mágico de Oz, de L. Frank Baum. Ainda não li também, eu assisti o desenho quando eu era criança e achava legal. Um outro livro ali que eu peguei da língua alemã para sair um pouco, né, da língua inglesa, apesar que o Freud acho que escreveu em alemão, né? Não lembro. Mas ele era da Áustria, Freud. Então ele escreveu em alemão, porque era a Áustria, eles falavam. Sim. É isso aí. E como eu estava dizendo, né, o Thomas Mann publicou seu primeiro romance, Os Buddenbrooks. Thomas Mann também ali, um autor clássico da literatura. E, finalmente, em 1902, é lançado um livro que eu gosto, que eu li, que é O Cão dos Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle, que é o escritor que fez um personagem icônico que todos os irmãos, eu tenho certeza que conhecem, mesmo não tendo lido nenhum dos livros, que é Sherlock Holmes. Aqui nós temos o Sherlock Holmes investigando ali um assassinato meio esquisito com os cães ali. Não vou falar muito, porque esse não é o nosso foco, mas fica aí essa pequena listinha bem variada para os irmãos, se alguém tiver curiosidade de ler, saber ali o que estava sendo lançado ali na época de Ellen White, e será que ela leu alguns? Porque na biografia de Ellen White diz que ela lia muito, ela lia vários autores, até para ela aprender bastante e poder escrever melhor, né? Todo escritor lê bastante, né? E um ponto que eu acabei de lembrar aqui, que eu acho interessante a gente destacar, é que na lição dos jovens, né, desse último trimestre que a gente está gravando aqui, que está sendo sobre a nossa identidade, né, como igreja, traz que Ellen White recebeu a primeira visão dela aos 17 anos. Então, ela foi uma jovem escritora. Ela começou aí a escrever os seus livros bem novinha. Então, o que é bem, bem legal. Uma última curiosidade é que o livro da Ellen White, Vida de Jesus, foi publicado 14 anos antes da Primeira Grande Guerra Mundial. Então é isso. Bom, como a gente pode ver, muita coisa aconteceu. Eu acho até interessante a gente ter trazido essa questão de contextualizar, porque às vezes a gente pega alguma obra ou algum autor antigo e a gente não pensa muito que ele escreveu numa época que essa época, o que acontecia, enfim, com certeza deve ter influenciado no que ele escreveu, enfim. Então, a gente achou muito pertinente trazer essas curiosidades. E nós esperamos, irmãos, que o projeto seja uma bênção para vocês, que nesses dias até o Natal você possa se sentir mais próximo de Jesus, lembrar do amor dele, lembrar que um dia ele se fez homem, que ele nasceu como um menininho, enfim, que ele viveu aqui para nos salvar. Então, eu, a Paulinha, os nossos convidados que vão estar aqui, convidamos você para participar conosco nessa reflexão desse livro e esperamos que ele possa ser uma bênção na sua vida. Então, nós te esperamos aqui no próximo episódio do Tu Porém,
Um grande abraço e nós vemos você lá. Até mais. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau.